Boa noite a todos, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque tem gente que vai assistir em vários horários. Sejam bem-vindos todos. Nós vamos hoje para o nosso capítulo, sétimo capítulo, né? Da obra Além de Deus, de Pedro Baldi, Mudança de Planos. Eu vou fazer a abertura, sempre a gente lê um texto, faz como no formato de uma prece, né? Eu vou ler aqui um trecho desse livro, Profecias. Foi o primeiro livro que Pedro Baldi escreveu quando ele chegou aqui em 1952. Ele escreveu esse livro e Pedro Baldi, ele aqui, inclusive nesse livro, que ele fala quando que ele desencarna, né? Ele fala que quando ele escreveu o último livro chamado Cristo, ele disse não sabia quantos livros ele ia escrever mais, né? Nem quando ele ia acabar. Mas quando ele escrevesse o último livro, Cristo, ele desencarnava. E aí ele acabou de escrever em dezembro de 71, 26 de fevereiro de 72, antes de fazer 86 anos, ele desencarnou. Então, foi nesse livro Profecias que ele faz essa profecia, vamos dizer assim, né? Aí tem um trecho, e aí, como ele estava no Brasil, né? Ele aproveitou e escreveu aqui no capítulo 5, aqui, a função histórica do Brasil no mundo. E aí vou ler um parágrafo desse livro, que aí nós estamos chegando perto do dia 7 de setembro, né? Muita gente, 7 de setembro dá 22, que dá 4, cada um está trabalhando o 7 de setembro de um jeito, né? São 200 anos, enfim, 200 anos é ano 2, cada um com a história aí, né? Mas ele diz assim do Brasil, lá quando ele escreveu, né? Em 1952, o Brasil acha-se, portanto, numa posição particular de privilégio, embora ainda em forma não manifesta, porque é uma realização de amanhã, ou seja, acha-se com uma grande riqueza em estado latente, e esta espera ser explorada e utilizada em benefício de todos. Uma mina de caráter espiritual que espera o trabalho dos homens, os quais, com sua boa vontade, poderão tirar proveito para a expansão da vida, da mesma forma que as tirarão de tantas outras riquezas ainda inexploradas no Brasil. Esta é a lei. A vida quer expandir-se. Esta é a sua vontade irrefreável. Por isso concede missões, funções, meios e circunstâncias adequadas para que realize esta sua vontade. Eis a atual posição do Brasil na história. A vida lhe oferece uma função a executar, a qual faz parte de seu plano de expansão e de evolução do planeta. É um oferecimento, é a investidura de uma grande missão. Cabe ao povo brasileiro corresponder ao oferecimento, compreendendo-o e aceitando-o. Mas isso foi em 52, né? Em 1938, o Chico escreveu o livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Pietro Baldi, se eu não me engano, foi 26, quando ele acabou a faculdade, se não me engano, ou melhor, a tese dele da faculdade de Direito foi, né? A transmigração colonial e comercial da Itália, a imigração colonial da Itália, comercial da Itália para o Brasil. Isso lá na faculdade, né? Antes do Chico escrever o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E também, em 52, ele escreveu esse texto aqui. Tá bom? Só para a gente se situar, eu só queria destacar a frase que ele fala: Brasil se encontra na posição particular de privilégio, embora ainda em forma não manifesta, porque é uma realização de amanhã, acha-se uma grande riqueza em estado latente. É por isso que muitas pessoas não acreditam nessa coisa do Brasil, seu coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque quando Pedro Baldi fala, isso está em estado latente, isso é uma realização para o amanhã. Só que a gente tem que entender que isso aqui foi em 52. Então, amanhã, em 2022, está mais perto,
né? Do que o amanhã, quando o Pedro Baldi escreveu que, na verdade, se a gente for ver aqui, foi o quê? 70 anos atrás. Há 70 anos ele escreveu isso aqui, ó. Então, com certeza, nós já estamos aí muito mais perto do amanhã. Por isso que muita gente não vê isso, né? Não vê o Brasil como o coração do mundo, pátria do evangelho, não vê que esse país tem uma riqueza espiritual grandiosa, não vê que tem milhares de pessoas fazendo bem nesse país. O maior número de espíritos fraternos, encarnados, estão no Brasil, foram escolhidos a dedo para estar aqui. Por isso que estar no Brasil é um privilégio, não é para qualquer um. É um privilégio estar nesse país, né? Um país que vai caminhar em direção à paz, como ele diz, né? O hemisfério norte é a guerra, o hemisfério sul é a paz. Então, a gente observa que em 52 ele dizia isso. E está aí, ó, como a gente está vendo aí, né? Então, vamos aguardar e confiar. Voltamos, agora vamos retomar, né? A gente fez essa abertura aí com uma prece, sejam bem-vindos a todos aí. Nós vamos iniciar aí o capítulo 7º, mudança de planos, a vida é escola para aprender e subir. Antes de começar, Gabriela, eu vou lembrar uma frase que eu falei de Ramatiz, que a gente fala que a vida é uma escola para aprender a subir, que eu acho que até a Carmelita depois compartilhou o cartazinho que ela fez. Ramatiz fala, o corpo físico, o que é o corpo físico, Ramatiz? É um banco escolar que a alma se assenta para receber o abecedário da espiritualidade. Então, o corpo físico é um banco escolar que a alma se assenta para receber o abecedário da espiritualidade. É isso? E aqui ele está dizendo agora, a vida é escola para aprender e subir. Né? Você vê que aquela frase do Ramatiz está exatamente nesse capítulo de Pedro Baldi de hoje. Tá bom? Podemos ler, Gabriela. Então, hoje o capítulo 7, mudança de planos, a vida é escola para aprender e subir. Procuremos agora ver mais de perto a estrutura do mecanismo da lei que, como observamos, dirige a nossa vida. Temos verificado que o homem é impulsionado para as duras experiências da vida pelo seu instintivo e irrefreável desejo de felicidade, mas que esta na Terra não pode ser atingida. E temos visto que tudo isso se resolve numa corrida em busca de um inacessível ponto final, que se afasta de nós à medida que nos aproximamos dele. Embora não seja satisfeito nosso desejo, realiza-se a vontade da lei, que assim atinge o seu escopo, que é o de nos fazer evoluir, o que significa aproximarmos-nos sempre mais da almejada felicidade. Acontece desse modo que a corrida, dolorosa e cheia de desilusões, conduz sempre à felicidade, apesar do caminho ser mais fatigante e amargurado do que o homem desejaria. Assim, o que parecia ser crueldade da lei revela-se como sua bondade e profunda sabedoria. Eu aqui achei importante a gente, da outra vez eu esqueci. Gente, pode interromper qualquer hora, pode dar opinião, pode fazer pergunta. O máximo eu não vou saber responder, na outra semana a gente traz a resposta, mas tem outras pessoas aí com muito conhecimento que podem ajudar na resposta. Então, pode ficar à vontade para dar sua opinião também, não é certo? Nós estamos aqui, não é uma palestra, mas é um bate-papo para todos nós aqui. Eu gostei muito dessa colocação aqui, que, embora não seja satisfeito o nosso desejo, realize a vontade da lei. Ou seja, ela tem que atingir o objetivo dela, que é nos fazer evoluir. Não é? Esse é um ponto muito importante. Então, eu até comento muito no curso de metafísica isso com os alunos, né? A lei de Deus não está preocupado com o nosso bem-estar físico. A lei de Deus não está preocupada em nos atender a nossa vida existencial, não é? A existência. A lei de Deus está preocupada sempre com a nossa essência.
A existência é curta, é temporária, ela é passageira. Daqui uns anos, 70, 80, 100, cento e poucos anos, acabou. Então, a lei de Deus está preocupada com a eternidade. A lei de Deus está preocupada com a nossa substância, com o nosso ser, aquele que é eterno. É esse que ela vai investir pesado. E aí, na última frase desse capítulo, o que parecia ser crueldade da lei revela como sua bondade e profunda sabedoria. Então, aqui é que a gente coloca, né? É uma crueldade eu ter essa mãe e esse pai tão difícil, não é? É uma crueldade eu ter esse filho com uma dificuldade, por exemplo, de saúde, um vizinho difícil, é uma crueldade eu ter um patrão severo, uma vida muito sacrificada, um sócio ganancioso, é uma crueldade, meu amigo me decepcionou, né? Eu absorvo muita energia, Fernando, das pessoas à minha volta, eu sinto que eu absorvo energia muito de desencarnados, enfim, a gente observa que as pessoas, isso é uma crueldade, isso é uma coisa ruim para mim, desagradável, mas a gente precisa ver a bondade da lei por trás disso tudo, porque a lei do amor, a lei de Deus, é lei do amor. Se ela é lei do amor, tem bondade atrás dela, e o principal, como está aqui, uma profunda sabedoria. Aí a imparcialidade. Aí quando Pedro Baldi fala, né? Recebeu uma ofensa, está difícil o vizinho, está difícil a vida, está difícil o patrão, está difícil isso, está difícil aquilo, para, e pergunte a você, afinal de contas, o que eu fiz nessa ou em outra vida para merecer isso que eu chamo de crueldade, ou que a gente pode estar dizendo que é uma injustiça isso na minha vida. Né? Então, o acaso não existe. O acaso é o tamanho da nossa ignorância. Não há possibilidade de não ter sabedoria e bondade por trás daquilo que está acontecendo comigo. Então, mais uma vez repetindo essa história, como disse outro estudo. Encarnações passadas, 5 encarnações, eu abandonei todos os meus filhos. Aí diz Pedro Baldi, agora é o chicote da lei. Mas que crueldade, Pedro Baldi. Esse menino foi jogado pela mãe na rua, numa lata do lixo, no esgoto, e um cachorro foi lá e achou. E depois ele cresceu e foi uma pessoa, se tornou um grande psicólogo para ajudar as pessoas que estavam em abrigos, em lugares assim, que foram abandonadas pelos pais. Então, a gente observa que naquele momento ali, a gente, quando vê uma criança jogada na lata do lixo ou no esgoto, nós precisamos ver a bondade da lei de Deus, o amor da lei de Deus, que organizou várias encarnações tentando fazer com que ele fizesse diferente, mas ele não fez. E aí ela usou o chicote, uma crueldade dessa mãe, mas essa mãe foi um veículo da lei de Deus para fazer esse ser evoluir. Não satisfez o desejo nosso, mas realizou a vontade da lei. Essa é muito importante para todos nós. Nós temos que sempre ter tudo isso em nossa vida. Não importa o que aconteça. Uma separação difícil, uma decepção com um grande amigo. Veja sempre o bem por trás de tudo isso. Não há possibilidade de qualquer coisa que acontecer na nossa vida é para trazer algum tipo de prejuízo para a gente. Não há possibilidade. Nem aquela magia que jogaram, que você acha que jogaram para você. Não veja como uma coisa ruim. Veja como um convite para você sair dessa condição e voltar para onde você estava. Porque, como a gente sempre fala, que Pedro Baldi diz, o mal não vem até nós é que vamos para o terreno dele. Né? Então, esse primeiro parágrafo dele é fantástico, porque dá para a gente viajar e falar bastante coisa. Né? Mas vamos seguir viagem aí, como qualquer pessoa quiser falar, pode se pronunciar, tá bom? Vamos lá, Gabriel.
A conclusão é a seguinte: esse jogo complexo representa somente uma escola destinada a ensinar a disciplina da lei, a desejar com inteligência o que é possível atingir para o nosso bem, dirigindo-nos sabiamente pelos seus caminhos. O mais importante disso tudo é que vamos subindo de um plano de existência para o outro mais elevado, onde vão desaparecendo a prepotência, a injustiça, a maldade, as lutas e os sofrimentos que atormentam o ser nos planos inferiores. Pelos frutos se conhece a árvore, e frutos melhores não se poderiam desejar. Isso nos prova a sabedoria e a bondade de Deus, e é um convite para nos entregarmos confiantes aos seus braços. Isso. Essa parte aí, pelos frutos se conhece a árvore, a gente vê o seguinte, os frutos, aqui pode ter muitas interpretações, né? Mas os frutos, a gente fala da lei de causa e efeito, os frutos é o meu presente. E se conhece a árvore. Quer dizer, os frutos é o meu presente. E se conhece a árvore. Né? Essa árvore já me aponta o quê? Já me aponta como foi o meu passado. Observa só, quando ele disse assim também, Pedro Baldo tem uma frase muito boa, na natureza da ação já está a reação. Então, quando a gente vê os frutos, a gente já tem uma ideia do que aconteceu em outra vida, não é? Essa é a grande questão. Então, quando você vê ali um pé de abacate bonito, a gente não tem dúvida que, olhando aquela árvore, a gente está vendo o passado da pessoa. Ela plantou abacate. Não é? Essa é a grande questão. Então, a gente tem que sempre associar esse passado e esse presente. Não podemos ver de forma separada, porque aí nós vamos ser parciais. E a imparcialidade é nunca tomar partido, não é? Ou seja, a gente não toma partido porque a gente está conhecendo a parte. A gente não conhece a outra parte que está invisível, que a gente não está vendo, que é o passado daquela pessoa. Mas a metafísica da saúde, ou a metafísica da vida, quando a gente fala numa coisa kármica, a gente já mostra que uma pessoa está ali com uma doença, a gente já vê, né, que tipo de semente ela botou na terra em outra vida, ou que tipo de semente ela botou agora nessa vida. Não é isso? Então, uma pessoa que guarda muito saudade dentro dela, não é? Esse tipo de cultivo, esse tipo de semente que ela está botando na vida dela, que é escondendo essa saudade, guardando essa saudade, pode daqui a pouco ir lá no joelho dela, centralizar aquele acúmulo de energia e ela tem uma artrose. Mas toda artrose é saudade guardada no joelho? Não. Né? Mas toda artrose é uma forma rígida de conduzir a vida. E ela foi rígida. Né? Não abrindo o coração dela e guardando essa saudade e não dividindo isso com ninguém. Isso é uma postura rígida da pessoa. Então, a gente, a todo momento, quando Pedro Baldi, nós estamos falando da lei de Deus, que é a lei do amor, a lei de causa e efeito o tempo todo, né? E como a gente busca muito essa metafísica da saúde nos cursos, e foi o que originou esse estudo, foi os cursos de metafísica da saúde, a gente sempre faz essa comparação, essa analogia para nos ajudar, né? A entender que a nossa vida é um movimento, é uma continuidade, porque a vida continua, né? A vida continua. Aquela pessoa que bebe demais, ela exatamente, a gente vai entender que a possibilidade de nascer numa próxima vida com o fígado lesado, com a cirrose, não é? Então, é tudo um fruto da nossa ação de um passado. Mas quando a gente vê a cirrose, olha aquela criança, a gente pode ver uma crueldade da lei, pode ver uma injustiça da lei, pode ver um limite muito físico, mas a lei de Deus está preocupada com a essência dela, com a evolução dela, aquele corpo está ali para evoluir, e muitas vezes só o chicote chamado cirrose, que vai fazer aquele corpo não beber de novo nessa vida, já nascer proibido de ingerir qualquer bebida alcoólica durante a sua vida. Então, aquilo que eu vi como um grande mal, como diz Pedro Baldi, eu passo a olhar como uma coisa muito boa para aquele espírito. E aí a gente começa a ver a bondade,
a sabedoria da lei quando vai trazendo para cada um determinadas dificuldades ou limites na sua existência. Né? Vamos seguir. É possível compreender agora o significado e a boa finalidade da luta pela vida, que é a lei do nosso plano. Esta lei, nesse seu aspecto tão duro, não é princípio biológico universal, mas só qualidade dolorosa particular aos planos inferiores de sua existência, próximos aos da animalidade, existindo apenas como meio a ser superado e destinado a ser relegado aos planos inferiores pelos seres em evolução. Os diferentes planos de existência são regidos por princípios diferentes, de modo a desaparecerem lutas e necessidades à medida que vamos subindo a escala evolutiva. A escada evolutiva. Isso. Aqui a gente vai vendo aqui que a gente, quando ele fala de modo a desaparecer as lutas e necessidade à medida que vamos subindo na escada evolutiva. Na medida que a gente vai entendendo essa lei de causa e efeito, na medida que a gente vai se preocupando com as causas que a gente gera, logo a gente escolhendo a qualidade da semente, você pode observar, você vai plantar abóbora, aí você pega a semente de abóbora, tá murcha. Aí você fala assim, tá murcha, não dá nem para brotar, colocar aqui na terra para comer um broto de abóbora. Não dá para germinar, né? Você vai escolher aquela abóbora, aquela semente barrigudinha, aquela semente durinha. A gente seleciona a semente. Por quê? A gente sabe que selecionando a semente, nós vamos ter um fruto de qualidade. Assim é a nossa palavra, a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente vai selecionando melhor. Né? Que tipo de semente nós vamos colocar na terra? Que tipo de semente nós vamos estar colocando no coração das pessoas? E isso, por quê? Porque nós sabemos que a gente vai ter que dar conta desse fruto. Nós vamos ser responsáveis por esse fruto. Porque se eu não ficar cuidando daquela semente de abóbora, né? Simplesmente ela vai morrer. Ela não vai aguentar o calor da terra, não vai aguentar. Não é isso? Então, na verdade, nós somos responsáveis por ela, como a gente é responsável por tudo que a gente coloca na Terra. Seja uma palavra, seja um comportamento, seja uma atitude. Mas, o que acontece? A gente não vai precisar mais de doença. A gente não vai mais precisar passar, muitas vezes, pelo preconceito. Né? Nós não vamos nem nos considerarmos vítimas. Por quê? Porque a gente já entende isso aqui. A gente sai desse princípio da animalidade, né? E aí começa a entrar no outro plano de existência, no outro plano de vida, logo desaparecem as lutas e as necessidades. Essas lutas não vão existir mais. Não é? O nosso tipo de luta passa por um outro lado. Né? Uma coisa muito mais da nossa essência do que da nossa existência. E aí deixa de trazer esses limites todos para a gente. A gente começa a não precisar da dor para evoluir, porque a gente entende a evolução de uma outra forma. Não precisa do chicote, né? A mãe não precisa pegar a vara de Guiné, a criança já entendeu. Não tem que botar um professor para explicar matemática, ele já entendeu a importância de entender matemática. Então, a lei vai nos se ajustando e gerando menos essa reação que, na maioria das vezes, não nos agrada. Né? Vamos seguir. Chegamos ao ponto que mais nos toca de perto. Continuando ao longo desse caminho, acabaremos por atingir um plano onde lutas e necessidades já não existirão mais. Isso quer dizer que as necessidades da vida pelas quais tanto se combate serão satisfeitas sem luta, gratuitamente. Explica-se assim o fenômeno da divina providência, que é um fato que se realiza inclusive em nosso mundo a benefício dos mais evoluídos, pertencentes pelos seus merecimentos a mais altos planos de vida. O esforço exigido pela lei é duro, mas a sua justiça quer também que, à medida que avançamos, ele vá se tornando cada vez mais leve. Quanto mais ascendemos, tanto mais diminui o esforço necessário para continuar a ascender, aumentando ao mesmo tempo o rendimento do nosso trabalho.
Com a evolução, tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir, tornando-se todos os benefícios cada vez mais gratuitos. Ocorre uma coisa parecida com a velocidade do movimento. Este é tanto mais fatigante quanto mais estamos apegados à Terra. Toma-se mais fácil e rápido no ar e sem dificuldades prossegue sem esforço algum nos espaços siderais. Evolução quer dizer libertação e potencialização, chegando a anular os empecilhos que nos planos inferiores nos tolhem o caminhar. Nos planos superiores da existência desaparecem, juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade e ferocidade predominantes em nosso plano de vida. A gente tem que entender algumas coisas assim, né? Assim, no dia a dia da gente, muitos de nós já entendemos isso que eu vou estar colocando. Primeiro, essa coisa quando ele fala a necessidade da vida, aos quais tanto se combate, serão satisfeitas sem luta gratuitamente. Eu gosto muito da colocação de Pedro Baldi, quando Pedro Baldi, a gente pergunta, Pedro Baldi, como é que eu sei que eu evoluí? Como é que eu sei que eu mudei? É quando você mudou os métodos e critérios que você vive, que você tinha na sua vida, né? Qual o método e critério quando você estava diante de uma decepção? Qual o método e critério que você estava diante de uma pessoa que gritava com você? Qual o método e critério que você usava dentro de casa com sua esposa e seus filhos? Você mudou o método e critério? Mudei. Então, você evoluiu. Agora, se a gente continua com o mesmo método e critério, ou seja, dente por dente, olho por olho, né? Bateu, levou, aí eu não mudei nada. Né? Essa é a grande questão. Então, se é dente por dente, olho por olho, não tem evolução. Agora, se é o perdoar, a compreensão, a resignação, a aceitação, não é? Aí existe uma evolução. Agora, ele fala da divina providência, né? A divina providência, esse nome é muito bonito, né? Pedro Baldi, esse termo é maravilhoso. Divina providência. Deus, a lei, vai providenciar o que você precisa. Não é? Porque não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba. Diz até assim, a lei sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. Não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba. Não é? Como é que a lei não vai saber que eu estou passando por aquele momento que eu estou passando? Por isso que eu sempre falo, né? A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a prece, porque a prece a gente fica dando sugestão para Deus, né? E é uma questão séria, né? Então, na verdade, é pedir força para passar por essa prova. É pedir força para passar por isso. É pedir força para poder entender o que está acontecendo. Agora, eu nunca peço para a lei de Deus, eu nunca peço nas minhas preces, eu nunca falo o que eu quero. Eu falo apenas que eu tenha sabedoria, não é? Para poder conseguir interpretar tudo que vai acontecer na minha vida naquele dia. Então, a gente tem que começar o nosso dia assim, né? Pai, me dê sabedoria para interpretar tudo que vai acontecer comigo nesse dia e a tudo agradecer. Não é? Então, a gente não dá sugestão para Deus. A gente já sabe que existe uma lei que está providenciando o nosso dia. Ué, Fernando, então eu não vou fazer mais nada, né? Não, nada cai do céu gratuitamente. Você vai ter um bom... Dependendo como vai ser o seu dia, vai ser como você vai conduzir o seu dia. Não é? Mas a sua vida vai ser conduzida por você. Mas existe uma lei por trás da gente providenciando aquele nosso dia. Quando Pedro Baldi chegou no Brasil, a primeira angústia dele, a preocupação dele, foi por quê? Foi o quê? Ele nunca tinha vindo no Brasil. Nunca tinha falado em português assim para as pessoas aqui. Tanto que tiveram que traduzir, né? Depois ele dominou melhor. Mas gente, será que eles vão gostar? Será que eles vão entender? Será que eles vão achar difícil? Ele estava vindo de Europa, que a igreja proibiu Pedro Baldi, né? Botou o livro dele lá no índex, né? Os livros proibidos. E aí
como é que vai ser o Brasil? Aí, quando ele encontrou com o Chico Xavier, né? Jesus escreveu lá através dele e falou assim: não se preocupe com nada, porque antes de você chegar em qualquer lugar para falar, eu já estarei preparando o ambiente e as pessoas para te ouvir. Olha que coisa, olha que coisa. É isso aí que nós estamos falando. É isso que é divina providência. A lei vai providenciar, Pedro Baldi, a energia do local e o ouvido das pessoas para te ouvir. É isso aí. Então, na verdade, a divina providência é isso. É quando Jesus fala assim, ó, nós aí que gostamos muito de plantas, né? Essa coisa das plantas comestíveis, de ervas comestíveis, hoje é punk, né? Mas eu sempre chamei de ervas comestíveis. O que é isso? Não é? Quando Jesus falou, não vai faltar um alimento para um pássaro. Por que vai faltar para vocês? Aí, hoje a gente está vendo isso, não é? Hoje mesmo, eu fui catar umas ervas para fazer um xarope para o nosso trabalho social amanhã, né? E aí eu estava catando as ervas assim, aí cheguei num lugar que tinha capim-limão e cidreira, que eu sabia, no meio do mato assim, né? Aí olhei, falei assim, gente, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo aqui, ó. Olha quanta coisa nesse chão aqui, ó. E as pessoas vão lá amanhã pedir xarope, o filho está tossindo, e está gripado, e está não sei o quê, está não sei o que lá. Aí, quando eu olhei assim, eu falei assim, eu não preciso mais para lugar nenhum. Por quê? Eu ali tinha a cidreira e o capim-limão que a mulher plantou. Aí tinha beldroega. Ótimo, para dar mais vitamina para as crianças, tem muito nutrientes, né? E também é muito bom parte respiratória. Aí tinha trançagem. Aí tinha a erva de São João. Eu falei, gente, olha quanta coisa aqui. Olha quanta coisa aqui para fazer o xarope. Né? Olha quanta coisa que a natureza semeou. Não foi a mão de ninguém. São plantas nativas espontâneas. Capim-limão, cidreira cultivou. Mas é São João. E a trançagem. E a beldroega. Né? As plantas que estavam ali em volta. Eu falei assim, o mastruço. Eu falei, meu Deus do céu, olha só. Né? E as pessoas vão lá amanhã pedir remédio. E o remédio está aqui no quintal, está aqui na rua. Né? Esse potencial todo. Ou seja, a pessoa está doente e a lei de Deus providencia o remédio dela no quintal dela, providencia o alimento dela no quintal dela, só que a nossa avó sabia disso, mesmo sendo analfabeta. Mas ela era analfabeta na terra. Mas ela já era alfabetizada espiritualmente. E aí ela sabia que a lei de Deus ia providenciar o remédio no quintal dela, o alimento no quintal dela, e ela ia lá, os animais se cuidavam, ela cuidava dos animais, e tudo se vivia. Tinha-se saúde, tinha-se qualidade de vida. Né? Então, a gente tem que recuperar isso. Talvez conhecimento demais possa estar nos atrapalhando. Não é? Nem todo mundo sabe lidar com muito conhecimento, às vezes atrapalha. Então, a gente vê que quem não tinha o conhecimento acadêmico, quem não tinha a informação, não é? Tinha a formação espiritual, que era o seu coração. Não é? Se ajudava. Mas quanto custa? Ah, não custa nada. Ué, como é que vai custar? Não é? Isso é minha obrigação, ajudar você, fazer um xarope, rezar seu filho, ajudar você a fazer o parto. Isso é uma obrigação. Isso é um dever do ser humano. E eu faço com prazer. Mas isso está voltando. Não tem dúvida que a gente já viu muita gente falando dessa forma que eu estou falando. Né? Mas vamos lá mais um pouquinho. Ele também fala mais adiante aqui nesse mesmo parágrafo, ele fala dessa questão, à medida que nós vamos avançando, a gente vai ficando cada vez mais leve. É aquela questão, né, gente? A gente vai amadurecendo, chegando na idade madura cada vez mais, né? O apego, ficamos mais pesados. Né? A gente fica mais pesado se carregar mágoa, a gente fica mais pesado se carregar as decepções da vida, e fica mais pesado se guardar raiva dentro de nós. Enfim, a gente vai ficando mais pesado energeticamente na nossa caminhada. Não é isso? E quando as pessoas que vivem no passado, meu Deus,
ela vive do passado dela, ela fica lembrando de uma situação, fica lembrando de uma pessoa, mas se aquilo tivesse acontecido, e se tivesse sido daquele jeito, gente, não podia ser daquele jeito que você quer, tinha que ter sido do jeito que foi. Não adianta, você não ia fazer diferente, você fez o que era o correto naquele momento, que era certo para você. Acabou, simplesmente isso. Né? Mas a pessoa fica ou apegado materialmente às coisas, que é um apego, que isso faz a gente não evoluir, porque tem pessoas que acham que está na terra negócio. Tem pessoas que acham que está na terra negócio. Está entendendo? Lá em Florianópolis não tem ninguém assim. Gabriela nem se preocupa com isso. Mas aqui em Niterói, ali perto da Casa da Graça, na Rua de Graça, então tem um monte. Enfim, tem gente que acha que está na terra negócio. Entende? E ele quer juntar coisas. Se eu não me engano, Florianópolis é 8, viu? Cada vez mais quer juntar coisas. Não é? E aí esse cara fica com tanta coisa que ele se apega. E quando vai desencarnar? Meu Deus do céu, e como é que eu quero deixar isso tudo para trás? Porque eu me identifico com isso. Né? Então a pessoa se identifica. Fernando, roubaram meu carro, acabou a minha vida. Não é possível. Já quer me dizer que a sua vida é o seu carro. E acabou a sua vida que roubaram o seu carro. Tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. Né? Então a gente tem que se desapegando do passado, de energia do passado, e se desapegar. Porque Joana de Ângeles, ela fala que a culpa mata mais do que a guerra. Não é? Porque a guerra está aí matando da hora. E a culpa? A culpa você está vivo e está morto. A gente não consegue se libertar do passado. Você quer ver? Uma pessoa com hernia de hiato. Uma pessoa com hernia de hiato, ela já tem culpa dentro dela. Ela já está apegada a uma situação que ela acha que as coisas estão como estão por causa dela. Olha o que é hernia de hiato na metafísica. As coisas estão como estão por minha culpa. Olha só. Olha como é que é uma pessoa que pode estar morta, está viva, mas está morta. Porque carrega a culpa dentro dela. É isso que nós estamos falando aqui. Né? Então não pode se apegar a isso. Eu fico pesado. Eu não consigo caminhar. A coisa pesa. O sentimento lá de trás, ou alguma coisa material. A espiritualidade não tem nada contra a gente que quer coisas materiais. O problema é essas coisas. A gente pode possuir o que a gente quiser, mas a gente não pode ser possuído por essas coisas. Não pode se identificar com essas coisas. Porque quando eu perder aquilo, já era. A minha vida acabou, porque roubaram meu carro, e eu e o carro éramos um só. Meu Deus do céu. Olha que miséria isso. Não pode, né? Essa é a grande questão. Né? E outra coisa que ele fala dos planos superiores, no final do parágrafo, né? Na verdade, o que é a Terra? Ele fala aqui no final do capítulo, no final da frase, olha lá, as duras leis da animalidade e ferocidade predominante em nosso plano de vida. Gente, presta atenção. Esse dia eu estava conversando isso com um aluno. Eu falei assim, olha só, nós temos que entender uma coisa. A Terra é uma escola. Só que não é uma escola que cada um está na sua série, não. É uma grande sala de aula que você tem crianças, jovens, adultos, idosos, espirituais. Então, você tem criança, né? Você tem espíritos com idade siderar diferente. Espírito com idade siderar diferente. Então, você tem um idoso que é uma criança espiritual, acabou de sair de um corpo de um animal, está muito recente na Terra, ou seja, está muito ligado à animalidade ainda, não é necessariamente acabou de sair do corpo de um animal, mas está muito ligado à animalidade ainda, como você tem uma criança, né, que é um espiritaço, um espírito altamente experiente de Deus. Então, não é a idade biológica, a idade sideral de cada um. A Terra, gente, é essa mistura louca, doida, disso tudo. Então, a gente tem que saber, no plano, olha o que ele fala, nos planos superiores de existência, desaparece juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade. Ou seja, nesses planos maiores, a gente vive diferente. Não é? Por quê? Porque é cada um segundo a sua idade sideral, naquelas esferas que a gente fala.
que a gente comentou na aula passada, Jesus é a esfera dos amadores, né? Que já sabem amar. Então, cada um na sua esfera, Francisco na esfera, Antônio de Pádua, Safiras da renúncia, Achotes da procura, Pedro Baldi, Kardec, enfim. Então, são esses planos superiores. Mas a Terra não é um plano superior, a Terra é um plano só, não é? E não tem essas esferas, cada um no seu espaço. Não, aqui é uma mistura, é um grande campo, é uma grande terra, onde tem tudo variado. E qual é a nossa arte? A arte de viver, né? A arte de viver. Ou seja, eu tenho que viver com aquele que está ainda na animalidade, aquele que está na superioridade, aonde está o meu coração, está o meu tesouro, e a arte da convivência. Nós temos que conviver com as diferenças. O que é o universo? A união dos diversos. Eu tenho que aprender a viver com essas diferenças. Né? Então, meu Fernando, meu vizinho assim, assim, assim. Fernando, sim, meu filho, mas não tem jeito. Você não pode exigir do seu vizinho o que ele não pode te dar. Você não pode brigar com o seu filho de 1 ano, da mesma forma, falar com o seu filho de 1 ano que quebrou um vidro, da mesma forma que você vai falar com o seu filho de 15 anos que quebrou o mesmo vidro. Cada um você vai usar uma linguagem, mas os dois estão dentro da sua casa. Você vai ter que conviver com o filho de 15 anos que quebrou um vidro e o filho de 1 ano que quebrou um vidro. Cada um com a sua responsabilidade. É a arte da vivência, é a arte de viver. Ou seja, a gente tem que viver nesse mundo, mas não pode viver aquele mundo daquela pessoa viver em nós. Eu posso viver no mundo com pessoas desequilibradas, mas eu não posso deixar aquele desequilíbrio viver em mim. Senão eu não consigo viver. Essa é a grande verdade. Né? Ah, mas eu fiz isso porque aquela pessoa fez isso. Ué, mas quer dizer que o seu agir depende do agir dele. Então tem um negócio errado, né? Aí tem um negócio errado. Aí nós somos igualzinhos. Né? Então a gente tem que definir bem isso. O que é a Terra? Para a gente poder viver na Terra de forma mais tranquila. Sabe? De forma de compreender, sem revolta, com esse entendimento todo, não esperando o que a pessoa não pode te dar. Não é verdade? Gente, não tem como, gente. Uma pessoa que está mais ligada ao instinto, mais ao animal que ele foi, essa pessoa está pela sobrevivência dela, gente. É sobrevivência, não tem jeito. Não é? Não é em espírito e não sei o quê. Isso, ela é surdo para isso. Ela não vai entender isso ainda. Amanhã ela vai entender, mas hoje não. Não é? Isso é a nossa vida, é a nossa terra. Não tem outra forma de vê-la, né? Mas vamos seguir. Compreende-se e justifica-se, assim, a dura necessidade de trabalho em nosso mundo. A última razão da existência desse trabalho não se pode, no entanto, encontrar na Terra, porque dele, em última análise, aqui não fica nada de definitivo. Tudo que fazemos está sujeito a tal caducidade que o trabalhar parece a tarefa de um escravo condenado a construir eternamente em cima de areias movediças. Observado só na sua aparência exterior, esse trabalho parece inútil, parece uma condenação sem sentido, mas existe um sentido. A construção que o homem realiza não está na terra, mas dentro de si mesmo. Se suas obras se reduzem, afinal de contas, a um deslocamento de matéria que permanece na superfície terrestre, onde esse contínuo esforço aparenta, em sua essência, ser apenas uma corrida atrás de ilusões, não é inútil, porque não é uma vitória terrena, mas representa uma fadigosa experiência para aprender. Se não quisermos cair como presa da ilusão, é preciso compreender que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida, no progresso atingido. Só assim se explica porque as leis da vida não se interessam por aquilo que mais nos interessa, ou porque as leis da vida não se... Ou seja, a conservação dos resultados materiais atingidos com tanto sacrifício e que sejam abandonados a si mesmo. Ficam sem defesa e acabam logo por se perder. E, no entanto, nem por isso o progresso para. O que permanece não é a obra realizada, mas é o conhecimento adquirido da sua técnica construtiva.
com a qual se podem construir outras obras semelhantes em número infinito, abandonando seus interiores, que valem só como experiência. Este é o verdadeiro significado de todos os trabalhos e de todas as obras humanas. A lei não cuida da conservação do fruto material, porque é o fruto espiritual que tem valor, e este fica gravado na alma de quem realizou o trabalho. É bonita essa colocação dele, né? Muito bonita. Aqui, essa coisa do trabalho, né? Essa coisa da experiência que fica, do crescimento que você tem, de ser uma coisa muito pessoal, uma coisa dentro de você, né? Ele fala que a construção que o homem realiza não está na terra, mas dentro de si mesmo. Eu lembro muito, isso é uma coisa intransferível, não é? A experiência adquirida, essa evolução adquirida, com aquele trabalho que se faz, aquele médico que se dedica, né? Aquela dona de casa que se dedica à sua casa, aquele artista que se dedica à sua música, aquele professor que se dedica à sua aula, não importa, não é? Não é o trabalho por si só, né? Mas é o que aquilo repercute dentro dele, a realização que traz daquilo dentro da vida dele como um ser espiritual. Isso é intransferível. Não tem como um professor transferir a emoção dele quando o aluno começa a escrever o nome dele sozinho, não é? Então, tem coisas que não tem como mensurar e nem tem como você passar para o outro. Aí a gente chega na parábola das 10 virgens. Jesus nas 10 virgens. Observa que as 10 eram virgens. As 10 nunca tinham entrado na era de Aquários. Ou melhor, na era do mentalismo. Né? Nunca tinham entrado na era do mentalismo, de exteriorizar o amor que aprendeu na era de peixe. As 10 eram virgens. Olha, evoluções diferentes, mas eram virgens quanto à era do mentalismo, quanto à era de Aquários. E aí, o que Jesus fala nessa aí? Que elas ficaram à espera do esposo divino. Não é? Uma hora ele ia abrir para elas irem para as núpcias. O que eram as núpcias? A era de Aquários. E quem ia abrir? O Cristo, o arcanjo da terra. Esse que faz da terra o seu corpo. O arcanjo, o Cristo maior. Não é Jesus, o Cristo. O arcanjo da terra. E aí o que acontece? Eles estavam lá, as 10 virgens conversando, aquela coisa toda, e elas com a lamparina. E todas elas com óleo. A lamparina tinha óleo e mantinha a lamparina acesa. Mas cadê o esposo que não chegava? Cadê o esposo que não chegava? Em determinado momento, o óleo das... O que era esse óleo? O óleo é a nossa experiência adquirida. O óleo é isso que Pedro Baldi fala aqui, ó. A realização dentro de si, não é a realização material, mas a realização dentro de si. Esse é o nosso óleo, que mantém o nosso espírito aceso, o nosso espírito vivo, né? E aí o que acontece? Vai acabando os olhos das 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. Aí, 5 delas, o óleo foi acabando. E aí elas falaram assim, o meu óleo está acabando, né? O nosso óleo está acabando. As 5 imprudentes. Dê um pouco do óleo de vocês, porque as outras estavam com óleo de sobra. Estava alimentando a sua vasilhinha com óleo, a sua lamparina e o fogo sempre aceso. E chegou a hora que o óleo delas estava acabando. Dê a gente um pouco do seu óleo. E aí tem gente que estuda essa parábola e fala que as 5 prudentes foram egoístas. E não sei o quê. Não. Aquele óleo não é o óleo físico que Jesus falava, não é o óleo da lamparina. Aquele óleo é exatamente o que a gente acabou de falar. Essa experiência intransferível, aquilo que está dentro, essa realização que aconteceu dentro da pessoa. Como é que você vai transferir a sua evolução para alguém? A gente não pode dar para vocês, mas dá um pouco, não podemos dar. Como é que a gente vai te dar a nossa experiência adquirida ao longo das encarnações, a emoção vivida, aquilo que a gente aprendeu? Né? E aí elas foram, vai no mercado comprar. Aí elas foram. Quando elas foram, o que aconteceu? O esposo abre a porta. Ele abre a porta e aí 5 virgens prudentes estavam com o seu óleo ali, a sua lâmpada acesa, as suas realizações interiores absorvidas dentro delas,
e elas foram com o esposo para as núpcias, foram para a era de Aquários, foram participar da nova civilização do terceiro milênio. E as outras, quando chegaram, a porta se fechou, né? E aí se espera uma nova oportunidade, um novo momento, para poder elas participarem desse grande movimento. Não é isso? Então, as 10 virgens, a parábola que Jesus conta, as 5 prudentes e 5 imprudentes, mas das 10 eram virgens. As 10 foram oportunizadas, mas 5 aproveitaram. 5 estavam na terra para evoluir. E as outras 5 estavam a passeio, estavam a negócio, né? E aí não juntou esse óleo da convicção dentro dela. O trabalho que elas realizaram externamente, na terra, ao longo das suas encarnações, não repercutiu interiormente nelas para a sua evolução. Logo, o óleo acabou, né? Mas vamos seguir, Gabriel. Podemos agora compreender o verdadeiro valor das coisas que chegam às nossas mãos. A lei nos deixa possuir, manusear, dirigir, contudo, cedo ou tarde chega o dia em que temos de nos desprender delas, e então teremos de devolvê-las à terra da qual tomamos, devolver tudo, até o nosso próprio corpo. Assim, todas as coisas não nos são dadas senão por empréstimo, em usufruto temporário. Nosso é só o bom ou o mau uso que tivermos feito das coisas recebidas. Todo o restante fica na terra. Isso não quer dizer que com a morte não possamos levar nada conosco. A lei tira-nos o que é inútil e que na ilusão da vida julgávamos ser a coisa mais importante, enquanto nos deixa levar conosco o que vale mais, o verdadeiro fruto do nosso trabalho, ou seja, a nossa experiência, representando a sabedoria a ser utilizada por nós mesmos. Essa experiência e a riqueza acumulada, da qual somos donos, capital que teremos a nosso dispor nas futuras vidas. Muito bonito, né? Esse parágrafo dele é assim... uma coisa importantíssima. O que a gente leva da Terra? A gente leva aquilo que a gente é, e não o que a gente tem. É isso que a gente leva. Chega do outro lado da vida, ninguém vai nos perguntar se a gente pagou faculdade para o filho, se a gente ganhava, era funcionário público, se a gente tinha casa própria, se a gente tinha escolaridade, enfim. Ninguém vai nos perguntar isso, porque isso é coisa da nossa existência, não é? Isso é coisa da nossa existência. O que vão nos perguntar? Fernando, você fez o que você foi fazer? Não. Ninguém vai me perguntar se eu fiz o que Francisco fez. Não pode, porque Francisco é Francisco. Tem que me perguntar se eu fiz o que eu vim fazer, né? E é isso que a gente coloca, né? É isso que ele diz aqui. O que a gente leva é o que a gente é. E o que a gente é aquilo, tudo que a gente fez na Terra materialmente, existencialmente, mas que repercutiu na nossa essência. É isso que a gente leva. Né? O Chico, uma vez, chegou, uma pessoa tinha muito dinheiro e tentou, com esse dinheiro, influenciar o Chico em alguma coisa. Aí o Chico falou assim, ele é muito pobre, ele só tem dinheiro. Né? Essa pessoa é muito pobre, ela só tem dinheiro. Olha só a colocação dele, né? Ela é muito pobre, ela só tem dinheiro. Mas vamos lá. Então, tudo que possuímos na Terra é somente material escolar, meio para aprender. Também as consequências desse fato estão escritas na lógica da lei e são muito importantes. Se a finalidade de tudo que chega ao nosso poder é a de nos ensinar o uso certo das coisas, adquirindo-se o sentido da justa medida, e as qualidades de ordem, autocontrole e disciplina, é justo que a lei nos tire tudo, quando temos cobiça demais e fazemos mau uso dos nossos poderes, e que a lei nos deixe tudo quando não temos cobiça e fazemos bom uso do que possuímos. Se a perda das coisas nos abala, porque a elas estamos muito apegados. Então, para aprender a lição de que
de que elas são um meio e não um fim, é bom perdê-las para tomarmos conhecimento de que os verdadeiros valores da vida, os que merecem o nosso apego, encontram-se noutro lugar. Mas se a perda das coisas não nos abala, porque a elas não estamos mais apegados, então é porque aprendemos que elas são um meio e não um fim. Nesse caso, somos espontaneamente o que devemos ser, isto é, apenas administradores honestos e podemos possuir tudo sem perigo algum para nosso espírito. Acontece assim que, na lógica da lei, passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas, pelo contrário, já há motivo para que tudo nos seja doado, porque, uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. Esta é a lógica da lei. Isto é, o caminho para chegar à abundância é o desapego. A lógica do mundo é uma contradição da lógica divina, e a prova disso são os frutos que nele se colhem, isto é, luta e necessidade, onde poderia haver paz e bens em abundância para todos. Mais um pouquinho. Aqui, quando ele fala assim, se a perda das coisas não nos abala, aquilo que a gente conversou atrás, né? Aqui a gente tem que sempre ver aquilo que Jesus falou, né? Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Né? Mas vamos seguir aí. Algumas coisas a gente já conversou. Como se vê, a lei é inteligente, tem uma sua lógica e pode-se raciocinar com ela. Ora, a lógica da lei é que o impasse de sofrimentos e desilusões em que se encontra o homem no seu plano divino tem de ser resolvido e não pode existir senão para ser resolvido. Porque se assim não fosse, seria uma condenação louca e cruel, um trabalho duro sem escopo nem sentido. Mas a lei é boa e lógica e assim a vida é apenas uma escola para aprender. É tudo se explica e justifica. Isso, Aqui faltou alguma palavra. Pode seguir, Gabriel. Tá. A conclusão dessa nossa conversa, por estranha que pareça, é que tudo podemos obter e de graça, mas só quando não o desejarmos mais com cobiça, porque só neste caso a possuir não representará mais um perigo para nós. Se o escopo de tudo é evoluir, é lógico que seja tirado de nós tudo que constitui a base de um apego excessivo, que não nos deixaria prosseguir em nossa obra mais importante, o progresso no caminho da evolução. Em outras palavras, o que impede que tudo chegue na infinita abundância existente em todas as coisas é a nossa incapacidade de saber fazer bom uso delas, esquecidos da verdadeira razão pela qual as possuímos. Às vezes faltam ao homem muitas coisas, pelo fato de não ter ainda aprendido a empregá-las sensatamente. Após atingir as necessárias qualidades de inteligência, bondade e desapego, imprescindíveis à boa direção de tudo, não há mais motivo que justifique a privação. Por que deveria a lei atormentar-nos sem um escopo útil para o nosso bem? Deus não pode querer isto. Essa coisa de desejar, né? Porque só é que tudo pode obter e de graça, mas só quando não desejarmos mais a cobiça, mais com cobiça, porque só nesse caso o possuir não representar mais um perigo para nós. O objetivo de tudo é evoluir. Eu lembro de uma história de um rapaz que a espiritualidade falou assim para ele. Ele estava com sandália de dedo, pé trocado, pessoa muito humilde, muito pobre, né? E aí ele estava lá para pedir ajuda com um filho que estava doente. Mas aí a mulher dele chegou e comentou assim, não, ele não consegue arrumar um emprego de carteira assinada, ele só trabalha assim com os bicos, né? A gente tem 4 filhos, e aí eu fico com as crianças pequenas em casa, tem um mais doente, mas ele tem 2 irmãos muito ricos, mas os irmãos não ajudam em nada a gente, porque os irmãos falam que ele é vagabundo, né? Que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar.
Aí, na mesma hora ali, eu não tomei partido. Eu não conheço a história toda, né? A gente tem que... Aí a espiritualidade falou assim para ele. Não, aí eles foram embora, né? Aí depois eu sentando assim, conversando com a espiritualidade, eles falaram assim para mim. Engraçado que esse curumim, né, que saiu daqui agora, ele, na encarnação passada, esses dois irmãos que têm muito dinheiro deram muito prejuízo a ele, né, em outra vida. Roubaram tudo dele. E aí, quando eles foram encarnar, a lei de Deus falou assim, quer dizer, a espiritualidade falou assim, no mundo espiritual, né? Meu filho, olha só, você pode encarnar e vai ser uma pessoa, esse rapazinho pobre, né, de hoje, você vai encarnar e vai ser uma pessoa com um conforto na Terra muito grande, tá? Você vai ter uma vida, assim, dificuldade financeira nenhuma. Essa é a sua encarnação próxima. Mas os seus dois irmãos deixaram a desejar, né? Eles teriam que ter te ajudado, mas não te ajudaram. Aí a gente vai te perguntar, se você aceitar eles encarnarem com você de novo, agora, eles vão evoluir. Vamos dar uma chance para eles evoluírem, para tentar eles acertarem dessa vez. Mas você vai ter que vir pobre. Você vai passar muita necessidade na Terra para eles poderem te ajudar. Senão eles não vão te ajudar, né? Então, agora, se você quiser continuar com a sua vida, que está planejada, sem dificuldade financeira nenhuma, sem passar fome, é o seu merecimento. Você vai para a Terra e vive a sua vida. E eles vão encarnar mais na frente, né? Não necessariamente com você, mas vão ter que ajudar os irmãos que eles não quiseram ajudar. Então, você encarna. Aí ele falou assim, não, eu aceito, eu vou ajudar os meus irmãos. Ah, então você vai nascer pobre, necessidade, né? Dificuldade de trabalho, de tudo, e eles com dinheiro, e aí eles vão te ajudar. Não é isso? Muito bem, encarnou. Aí ele estava lá, né? Estava lá, pobre, não conseguia trabalhar direito, não conseguia emprego, carteira assinada, passando necessidade, e os dois irmãos, cheio de carro, cheio de casa de praia, cheio de casa de campo, e dizia o que para ele? Vagabundo, você tem que trabalhar, você é preguiçoso. Tá vendo? Olha, por isso que Pedro Baldi fala, tem hora que a lei tira, não é? Tem hora que a lei tira. Então, na verdade, olha a chance que eles tiveram e perderam de ajudar. Ou então, o outro lado, que muitas vezes acontece, né? Mas, Fernando, por que esse emprego não sai? Não, meu amigo. Se ele sair, não vai te fazer bem. Por isso que não saiu ainda. Né? Se você receber esse dinheiro, você não vai saber o que fazer com ele. Você não vai usar esse dinheiro corretamente. A lei sabe a hora que esse dinheiro tem que vir. Então, se esse irmão quisesse, se a lei de Deus desse a esse irmão uma vida com muito dinheiro, como é que os irmãos iam poder exercitar a caridade por ele? Não ia exercitar. Não ia exercitar. Não ia ser oportunizados. Ah, meu irmão é muito bem de vida, eu não preciso ajudar. Nada. Nada. Meu irmão é um vagabundo, mas a desculpa deles. Vão desencarnar, né? Eles vão desencarnar e vão ter que responder por isso. Né? Mas é a cada um segundo o seu merecimento de fato. Né? Então, às vezes, a gente não merece, não é isso? Mas tem que abrir a porta. Sim, mas se eu abrir, tem um abismo. Aí você vai cair e já era. Né? Então, a gente entrega a divina providência. Tudo na hora certa. Não é na hora que a gente quer, mas é na hora que a nossa alma está preparada para receber aquilo. Está preparada para receber um novo relacionamento, está preparada para receber aquela quantia em dinheiro, está preparada para receber um novo trabalho,
não é? Enfim, alguma coisa diferente. Novas amizades, né? Novos relacionamentos. É tudo no momento da lei, não é no nosso momento. Mas é no momento que a lei acha importante para todos nós. Né? Então, a nossa vida nunca está amarrada, ela nunca está fechada. Entende, gente? Mas precisamos fazer um movimento. Não estou dizendo que a gente vai ficar de braços cruzados, né? Mas está como está, porque tem que estar daquele jeito. Não podia ser de outro. Não é isso? O amanhã pode ser diferente. Mas não vamos achar que, por minha culpa, a vida está como tem que estar. Não, nós temos responsabilidades, mas culpa nunca. Não existe essa palavra culpa. Né? Vamos lá, Gabriel. Na terra há de tudo em demasia, o que falta é saber-se de tudo fazer bom uso. O homem ainda não aprendeu essa lição e, para evoluir, faz-se mister aprendê-la. Enquanto ele estiver preso aos seus baixos instintos de luta, esmagando todos com seu egoísmo, ser-lhe-ia um dano possuir poderes maiores, e é lógico e bom que ele perca o que não sabe empregar, senão para o seu próprio prejuízo. Tá certo? Isso revela a sabedoria da lei, e isso é, de fato, o que acontece normalmente. O homem, descobridor da energia atômica, não possui ainda uma psicologia bastante evoluída para saber usar, sem dano seu, uma força tão poderosa. A descoberta que ainda falta, mais importante do que a energia atômica, é esta psicologia, sem a qual aquela se torna perigosa e não pode dar frutos senão de destruição. Por isso, infelizmente, é inevitável que o homem, com a descoberta atômica, destrua tudo para aprender a indispensável lição de saber usá-la e chegar assim a realizar a descoberta maior da nova psicologia do homem civilizado, que sabe utilizar só para o bem da humanidade e não para destruí-la o progresso atingido pela ciência. Da descoberta atômica e da destruição, o que ela levará surgirá como seu maior e verdadeiro fruto a construção e um homem mais sábio, tudo é lógico. Se o escopo é evoluir e se o homem é o que é, como atingir de outra maneira esse escopo? Pode seguir aí. Mais adiante ele vai explicar melhor e a gente fala. Vai. Assim, o homem está criando, com a sua cobiça de possuir demais, a sua miséria. Isso é loucura, mas ele terá de experimentar tantos sofrimentos até aprender que isso é loucura. Até agora, ele não sofreu bastante com as suas guerras para resolver acabar com elas. Mas chegou a hora da última experiência decisiva e esse caso será resolvido. E quando com a guerra for morto também o instinto feroz de destruição recíproca, então com a destruição acabará a necessidade e por ter aprendido a lição, o homem poderá gozar da natural abundância das coisas, da qual somente o seu mau comportamento o afasta. Pode seguir, galera. Na sabedoria da lei, o desejo existe para ser satisfeito e não para ser traído com enganos. Quando isto acontece, não pode ser devido senão à falha de quem deseja, porque desejou na medida e na direção erradas. Com a privação, a lei nos fecha as portas da satisfação para que acorde em nós o desejo de coisas mais elevadas e vamos à procura delas. É assim que, desapegando-nos das coisas inferiores e apegando-nos às superiores, conseguimos subir um novo degrau na escada da evolução, realizando dessa forma aquilo que é a maior finalidade da vida, em vez de correr atrás de dolorosas ilusões. Eis, pois, que, como quer a bondade da lei de Deus, a felicidade está em nosso caminho, esperando por nós para ser atingida com o nosso esforço, vindo ao nosso encontro, se quisermos cumprir esse dever. Isso, pode fechar aí. Dessa maneira, ficam de pé a bondade de Deus e a sabedoria da lei, e revela-se ser justo o que ao primeiro olhar parece ser um engano cruel. Compreende-se, então, o verdadeiro sentido do jogo de nossa vida, tal qual
vemos desenvolver-se em nosso mundo. Continuaremos assim a explicar o significado de tantas coisas e fatos que nos cercam. Deixa eu, Gabriela, ler só o primeiro parágrafo do capítulo seguinte, porque ele faz um fechamento de tudo que ele falou. Olha que interessante. Semana que vem nós vamos voltar. Só o primeiro parágrafo. Capítulo 8, transitoriedade do mal e da dor. Mas olha só o que ele fala, o que ele falou na vez passada. Ele resume muito bem aí. Lê o primeiro capítulo. Só o primeiro parágrafo. Só isso. Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é a de gozá-las, mas a de aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas não uma prisão que nos retém embaixo, mas um meio de experiência para evoluir. Isso aí. O capítulo dele todo hoje foi isso aí, né? A gente nunca se privar de ter as coisas. A questão é a gente não ser possuído por essas coisas, né? E aí a gente vê assim, a Terra, ela está caminhando numa direção, né? A direção da evolução, tanto da Terra como o planeta. E nós estamos dentro desse planeta evolução. Precisamos também dessa evolução. Pode tirar o texto, Gabriel. A gente fazer o fechamento aqui. Eu sinalizei assim, alguma coisa de Pedro Baldi, ele colocou assim hoje, coisa que me marcou assim, né? O verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida, no progresso atingido. Mais importante do que fazer algo é ser alguém. Mais importante do que fazer algo é ser alguém. Através de Pedro Baldi, Jesus disse na primeira mensagem que mandou para Pedro Baldi em 1931, né? Para todos nós, né? Um ato de bondade tem mais valor do que uma descoberta científica. Para o mundo espiritual, um ato de bondade tem mais valor do que uma descoberta científica. Porque o ato de bondade é alguma coisa que vem de dentro, não é? Vem do coração, vem do sentimento. Ali já mostra o que a alma se apresenta. Ali mostra o que a alma é, né? E essa descoberta científica é uma coisa fora da pessoa, é uma coisa do mundo, é uma coisa que ainda foi uma construção externa. Aquilo não necessariamente repercutiu internamente na pessoa. Aquilo pode ter uma função profissional somente. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que tudo que a gente fizer, né? Cada um de nós temos uma profissão, cada um de nós temos um trabalho na Terra, mas nunca diga que é o seu trabalho, é o meu trabalho, é o que eu realizo. Sempre busque que a espiritualidade fecunde aquilo que você faz, porque tudo que é fecundado ganha vida, não é? Tudo que é fecundado é uma coisa que aterriza, ela ganha mais vida, ela tem uma investida forte da espiritualidade, porque para ser fecundado você precisa de duas energias, masculina e feminina. E quando a gente permite que o nosso trabalho na Terra seja realizado, seja fecundado, a gente entra com a nossa parte material e a espiritualidade entra com a parte espiritual. Aí é um trabalho que o nosso trabalho, ele passa a ter uma ligação com o alto, a verticalidade da vida. Não é isso? E não com a horizontalidade da vida. Quantas religiões, diz Pedro Baldi, que fazem um negócio com Deus? Não é? Elas estão na horizontalidade. Mas quantas religiões nos religam a Deus? A horizontalidade, se ligar a Deus e a horizontalidade, não é? Deus vira um negócio. Então, a nossa vida
não pode ser um negócio. Nós não estamos aqui a negócio. Dinheiro não pode ser a nossa finalidade. O dinheiro é consequência. O sucesso é consequência. Não é? Então, a gente não fala com a mão direita o que a esquerda faz. Não precisamos de aplausos. Não precisamos de reconhecimento de ninguém. Não é? O nosso reconhecimento é de nossa alma. A gente bota a cabeça no travesseiro, dever cumprido. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer hoje. Era o meu trabalho. Não importa qual é o trabalho. Não importa qual é. Mas a gente fez com prazer. O nosso dever com prazer. A gente não admite enterrar esse talento, porque o talento não é nosso, disse Jesus. Na parábola dos talentos, o cara recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. E na hora que o Senhor voltou, e quem é o Senhor? Exatamente, a própria lei de Deus. Porque quando a gente encarna, a gente recebe os nossos talentos, não é? A gente recebe instrumentos para viver na Terra, instrumentos para evoluir, como Pedro Baldi diz. Essa tarefa externa tem que repercutir dentro de nós, senão não tem função nenhuma. Não é? Então, quando a gente chega na Terra, todos nós somos talentos, todos nós somos pontífices, ou todos nós somos médios, como cada um queira dizer. Né? Ninguém, porque o sacerdote do futuro, da nova civilização, não é aquele que bota roupa branca. Não, o sacerdote do futuro é aquele que faz da sua vida um sacerdócio. Não importa onde eu esteja, eu vou servir a Deus e as suas criaturas. E aí, diz a lei, né? Diz esse Senhor voltou, nós vamos voltar para o mundo espiritual. E quando a gente voltar para o mundo espiritual, e aí? O que você fez com esse talento que eu te dei? Eu enterrei. Eu enterrei porque eu fiquei com medo. Né? O senhor é muito rigoroso, a lei é muito rigorosa, e aí, se eu perdesse... você enterrou? Você não fez o que você foi fazer? Mas como, meu amigo? Não pode ser assim. Aí chegou o outro, o senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei, está aqui os 4. Né? Então, observa, olha a colocação, olha que interessante. E o outro? O outro recebeu 5, não é? Ele multiplicou para 10. Então, observa só, aquele talento que a gente recebe não é nosso. Olha que interessante. Ele não é nosso. O que é nosso? O nosso é o que a gente produzir com esse talento que nos deu. Essa é a grande verdade. Uma semente não é uma árvore. Ela é uma semente, mas ela pode se tornar uma árvore. Mas ela pode deixar de existir como semente e nem se tornar uma árvore. Não é? É aquele caso desse rapaz que enterrou o talento. Então, nós estamos num movimento grande na nossa vida, buscando essa evolução, buscando não enterrar os nossos talentos, multiplicar os nossos talentos, fazer plenamente aquilo que a gente veio fazer na Terra. E essa é uma pergunta que a gente já fez, refaz, e fica na dúvida se respondeu certo, não respondeu certo. Afinal de contas, o que eu vim fazer nesse mundo? Né? E isso é uma busca constante dentro de todos nós, cada vez mais. E isso é que nos faz viver. Isso é que nos faz mais acertar e errar, vive aqui, vive ali, faz uma coisa, faz outra, mas é o nosso movimento. Mas nunca vamos deixar de fazer, de realizar. E uma coisa é certa, a gente não tenha dúvida disso. O nosso próximo sempre vai estar no nosso caminho. Sempre. É ele que é o nosso exercício. É ele que vai nos ajudar a direcionar cada vez mais esse nosso trabalho em direção para o mais alto. Quando Jesus fala da importância de que, sem privilégio nenhum, mas cada um segundo a sua potencialidade, o Pai não nos deu aquilo que a gente não é capaz de produzir mais. Então, observa só, esse talento que você tem hoje não é seu, certo? O que é nosso é o que a gente produzia a partir daí. Aí é o que é o nosso. Aí que é o nosso óleo. É isso que eu vou botar na minha lamparina. Não é? É o que eu produzi a partir daquele trabalho. Me deu o talento de ser médico.
Ótimo. Me deu o talento de ser uma bibliotecária, me deu o talento de ser um grande vidraceiro, me deu um talento de ser um paisagista, me deu um talento de ser um astrólogo. Ótimo. Agora vamos lá. Está aí o seu talento, não é isso? Esse foi te dado. E o que é seu? O seu é o que você produzir agora. Mas a produção nunca é sozinha. A produção é com o outro. Não é? Então, o meu trabalho não pode ser um trabalho escravo. Trabalho escravo é um trabalho recompensa. É fazer para ganhar dinheiro. Aí não adianta. É o trabalho com uma função social. É diferente. O trabalho é diferente. Né? É um trabalho como função social e não um trabalho como um negócio. Ele é diferente. Vai se ganhar o dinheiro? Vai. Mas a gente vai ter uma realização desse trabalho. E a realização nunca é material somente, ela também é espiritual. Porque a gente permitiu que o nosso trabalho fosse fecundado pela espiritualidade. E aí ganhou vida. Cada vez mais ganha vida. Tudo que a gente faz ganha vida. Não tenha dúvida disso. As pessoas observam a diferença. Né? Você vê uma pessoa cantando, você vê a letra da música, você vê a voz, você vê a energia da pessoa, você vê Deus presente naquele trabalho. Você olha um quadro, você vê Deus presente ali. Né? Você olha, o lixeiro está ali varrendo a rua, a pessoa está ali capinando um terreno, você vê como ficou bonito aquela rua, como ficou bonito aquele terreno capinado, como ficou bonito aquela coisa pintada, não é? Então, você vê que existia um prazer ali em fazer aquilo. Não é uma coisa de qualquer jeito. Não é? Existe um dever, mas um dever feito com prazer. Então, que esse capítulo de Pedro Baldi hoje, né, possa ter mostrado isso a gente. Mais importante do que fazer algo é ser alguém. Então, que tudo que a gente faça possa, de alguma forma, repercutir no nosso ser. Não é porque a gente não está na Terra para ter. Não é ter, a gente já teve muito em outras vidas. A gente está na Terra para ser. E aí a gente sai dessa roda de samsara, dessa roda de encarnação, quando a gente entende isso. Né? Entendeu isso? Entendi. Pronto. Né? E a felicidade, como a gente sempre tanto busca, cada vez mais, ela vai se dilatando cada vez mais, e a felicidade deixa de ser um bem a ser adquirido, não é? Cada vez mais, e a gente passa a entender de uma outra forma, num outro patamar, não é? De que felicidade não é desse mundo. O que é desse mundo é um desejo que eu tenho, e quando eu alcanço, eu quero outro, eu quero outro. Isso não é felicidade. Felicidade é um outro patamar. Felicidade está num outro local, que, como Jesus disse, o nosso reino não é desse mundo. Não é? E logo, logo, nós vamos estar nesse mundo. Logo, logo, nós vamos deixar cada vez mais de vibrar no animal que nós fomos e começar a vibrar mais, cada vez mais, no anjo que todos nós vamos ser. Que o Pai nos abençoe, que Pedro Baldi nos abençoe, não é? E obrigado a todos pela presença e que semana que vem estamos juntos de novo. Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade aí também.